O gerente de desenvolvimento de negócios do Grupo Quercia é o Peterson Souza Lima. Bom dia, Peterson. Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tudo. Sobre prejuízos causados pela mastite. Bom, mastite todo mundo conhece. Infecção Sim. das glândulas mamárias provocada por bactérias. E é um negócio que pode acontecer a qualquer momento, né? Acho que vale uma primeira explicação sobre isso. Sim, é verdade. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Dia a Dia Rural com vocês. E bem, como você disse, o mastite é algo que todo produtor de leite conhece, afinal de contas, é a maior fonte de prejuízos dele. Isso acontece invariavelmente em todas as fazendas, mesmo naquelas mais tecnológicas. E tem a mastite que você percebe, mas aí ela já está no estágio avançado, e aquela que fica encapsulada. E essa aí você não percebe, e aí depois ela pode se agravar para um problema mais sério. Correto. A mastite clínica é aquela que toda a fazenda sempre está tendo uma reação mais rápida, afinal de contas você observa um leite alterado, às vezes até situações de febre, de inchaço, né, no próprio úbile da vaca. Mas o grande chave do desenvolvimento da tecnologia dentro da fazenda, da qualidade de produção, está nessa, você disse, que é a subclínica. Subclínica. Que é que você não observa nenhum sintoma a olho nu. Você precisa de instrumentos, precisa de testes para se saber o que está acontecendo. A gente sabe que produtores de leite em larga escala, eles têm já mecanismos para detectar essa mastite subclínica, né? O problema dela, eu acho que acaba pegando pequenos e médios produtores que às vezes não têm infraestrutura. Eu visitando a fazenda do Maurício Coelho, lá do Grupo Cabo Verde, inclusive, ele é totalmente automatizado, um sistema de reaproveitamento de tudo, é uma fazenda modelo, né? Produz uma grande quantidade de leite que fornece diretamente para a Danone de Poços de Caldas, todo ele. Saem 2 caminhões de leite lá por dia, é impressionante. E ele me mostrando toda a propriedade, eu vi, na hora da ordenha automática, as vacas já entram uma a uma, cada uma tem um brinco. Esse brinco identifica o quanto essa vaca come, porque elas comem em quantidades diferentes, e já despeja no coxo ali a quantidade de ração que ela come. E enquanto gira o local ali, ela já vai sendo ordenhada e esse leite já vai sendo analisado, e quando ela sai, se ela está com uma mastite subclínica ou algum problema, ela já sai por uma outra porteira. Não vai para o pasto, ela já vai para um lado onde ela vai ser examinada. Isso é uma tecnologia que não está disponível para todo mundo, né? É isso, a gente está falando de um alto nível de tecnificação que realmente você dá para contar as fazendas no Brasil que trabalham com esse nível, né? Mas mesmo aquelas que não estão nesse nível de investimento, elas têm ferramentas acessíveis que podem utilizar. Quais são essas ferramentas? Vale lembrar, só antes da gente entrar nas ferramentas, que quando a gente separa entre os grandes desvios médios e pequenos, para a questão de mastite, seria mais interessante a gente até pensar em os que fazem grande investimento em tecnologia, médio investimento e pequeno. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem propriedades de tamanho médio, ou às vezes até pequenas propriedades, 50, 60 animais, que fazem controles adequados, que têm intensificação, seja na parte nutricional ou na controle de doenças. Então, não é uma questão de apontar o dedo, né, muitas vezes, para o pequeno produtor e colocar a culpa nele, mas na verdade, uma conscientização de que a gente pode melhorar. E que ferramentas a gente tem? A mais básica, a mais comum de todas para acompanhar CCS subclínica, mastite subclínica, é o teste de CCS. O que é o CCS? É a contagem de células somáticas. O produtor de leite está acostumado com esse nome na nota do leite, que sempre vem indicando a média da fazenda. Mas é importante ele saber a CCS individual. Para isso, a gente tem o teste mais simples, mais conhecido, que é o CMP, né, que é um teste de mastite americano, que é onde você, por reação, você faz uma pequena dosagem de cada teto da vaca, coloca um reagente para se misturar naquele leite, e você consegue observar alterações que vão desde a não alteração do leite, aquela amostra continua líquida, até ela vai ficando mais viscosa quanto mais CCS esse leite tem. A CCS é indicativo
excelente para a questão de mastite. Bom, Peterson, esse é o pulo do gato. A outra, que é a mastite clínica, essa você identifica já visualmente. E quais são os prejuízos que a mastite causa no Brasil, de modo geral? Olha, o Brasil, infelizmente, não tem todos os dados, ou grande parte desses dados, muito bem catalogado. O que a gente tem por várias clínicas que fazem acompanhamento, fazem testes para as fazendas, a gente encontra uma média no Brasil em torno de 450 a 500 mil de CCS, independente da região. É bastante, hein? É bastante, considerando que a gente, para ser uma vaca livre de mastite subclínica, ela deveria estar abaixo de 200. Então, nós estamos falando mais que o dobro. E esse nível de CCS, de 450, 500, às vezes 600, gera pelo menos aí uns 5% de perda de produtividade. Se você colocar isso na perda de produção do ano inteiro e pegarmos a produção brasileira, nós estamos falando de quase 2 bilhões de prejuízo em perda de produtividade só por conta da sanidade do leite. Nós falamos só na produtividade, mas causa problemas também no sistema reprodutivo e etc. e tal, né? Então, a mastite nunca é bem-vinda porque ela significa prejuízo de qualquer forma. E como evitar a mastite? É uma questão de higiene. É que nem médico. O médico tem que lavar a mão. Tem médico que não lava a mão quando vai de um paciente para o outro, né? As enfermeiras padrão ficam bravíssimas com isso. Doutor, lave a mão, né? Porque, então, você está... né? Não estou generalizando aqui, é claro. Assim como nós também, que depois da Covid passamos a higienizar mais as mãos. Não eu, porque eu sempre higienizo. Mas as pessoas têm o hábito de, às vezes, não higienizar corretamente as mãos. E quando você vai mexer no teto da vaca, se for uma ordenha manual, ou mesmo se for uma ordenha mecânica, onde você tem que manipular os equipamentos, você vai levar a bactéria para lá, não é? Sim. A mastite é uma doença multifatorial, significa que você vai ter vários fatores, várias questões que podem atrapalhar, mas a higiene é um dos pilares principais, tanto a higiene do próprio ordenador, como você deu o exemplo de lavar as mãos, às vezes utilizar de luvas, tá, que, querendo ou não, diminui a contaminação do que está sendo exposto aos tetos, e você tem a higiene da própria vaca e do equipamento, né? Curiosamente, querendo ou não, a gente tem visto uma tendência muito grande, principalmente no sul do país, da momento de ordenha ser lidado pelas mulheres da fazenda, seja da própria família, quando é uma pequena propriedade, ou funcionárias. E elas, em média, né, a gente percebe um cuidado maior com essas questões de higiene, sabe? E automaticamente você vai ter reflexos. Aí você precisa de cuidado com a higiene no teto e no maquinário, porque o maquinário, ou seja, ou se fosse manual, mas o maquinário é uma fonte de contaminação, é um vetor que é o principal problema, que é a mastite contagiosa. É aquela que passa de uma vaca para outra sem você perceber. É isso aí. Você lembrou bem. Porque na semana passada nós fizemos aqui vários, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nós falamos aqui com várias mulheres que estão presentes no agronegócio, empresárias, CEOs, etc. e tal, mas você lembrou bem. E um ponto que sempre foi abordado aqui é que o pensamento da mulher é diferente do pensamento do homem, né? A mulher sempre é mais delicada, sempre é mais direcionada, focada. O homem é sempre meio carcamano, é o jeitão nosso mesmo. Sim. E é interessante porque, além desse cuidado, você tem nessa questão de higiene, você vai ter tecnologias para auxiliar, né, para ter maior eficiência ou não, às vezes ganho de tempo, ou às vezes qualidade mesmo do processo. Legal. Pensando em higiene dos tetos, por exemplo, a gente está falando de produtos que vão ser aplicados no teto da vaca, vão ficar por um tempo ali, agindo, e você vai fazer a limpeza antes da ordenha, e depois da ordenha você vai aplicar um outro produto para higienizar, para eliminar esses micro-organismos que podem vir contaminados da vaca anterior, que usou aquele mesmo conjunto de ordenha, né? E você precisa eliminar eles e fazer uma barreira de proteção para o ambiente também. A gente tem um foco muito grande nas fazendas na parte da desinfecção, que é matar as bactérias, mas existe um cuidado muito grande que muitas vezes falta ou não se sabe exatamente o impacto por falta de orientação, que é o cuidado com a própria pele. A pele pode virar um reservatório de micro-organismos se ela tiver agredida. Estou falando de pele rachada, estou falando de pele ressecada, machucada, ressecada, na com ferida. A gente tem estudo que mostra que
um teto com a sua ponta lesionada, ele dobra a quantidade de CCS média comparado àquele teto que está com a cosmética adequada. Qualquer parte do nosso corpo que está arranhada ou machucada é um ponto de infecção possível. Não seria diferente no teto da vaca, que é mais sensível ainda. Peterson, para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto aqui, qual é a internet de vocês? Bom, a Quercia está com o nosso site nacional, que é o grupo quercia.com.br, e pode nos encontrar também nas redes sociais, como o Grupo Quercia, seja Instagram, seja LinkedIn, seja o próprio Facebook. Lá vocês vão ter oportunidade de conhecer melhor o negócio da Quercia, principalmente esse cuidado integral, não apenas desinfecção, mas toda a tecnologia para se cuidar da saúde e bem-estar da vaca. Ok, muito obrigado, uma ótima semana para você, até breve. Tchau. Muito obrigado, Rafael.